Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Buscando Conselhos Piedosos. O texto que serve como base, Salmo capítulo 1, versos 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará. Quando olhamos aqui para esse texto, percebemos um princípio muito importante sobre a questão de tomar conselhos. Durante toda essa semana, a nossa temática trabalhou a ideia de planejamento financeiro, planejamento para o sucesso. Se nós não planejarmos a nossa vida, não nos organizarmos principalmente para a terceira idade, nós podemos ter sérias dificuldades de conseguir sobreviver. Entretanto, quando olhamos aqui para a Bíblia, o princípio que aqui é apresentado é de que bem-aventurado ou feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e não ouve o conselho dos ímpios. Quando a gente pensa sobre isso na questão da gestão financeira, nós podemos perceber que hoje tem muita gente, tem muitos gurus financeiros hoje em dia que trabalham dando conselhos e mostrando como multiplicar os seus recursos e assim por diante. É bem verdade que a lei que rege a maior parte dessas pessoas é a lei do mercado. É uma lei que muitas vezes não vai levar em consideração os princípios da palavra de Deus. Então, exatamente no outro oposto, no outro lado, em oposição àqueles que não têm nenhum planejamento financeiro, estão aqueles que acabam fazendo do planejamento financeiro o seu Deus e, ao mesmo tempo, acabam trabalhando ou gerindo os seus recursos sem qualquer tipo de princípio, de norma, de lei, sem seguir aquilo que são as orientações de Deus. Nessa altura do nosso trimestre, nós já entendemos que o Senhor Deus tem princípios, tem planos, tem princípios que devem ser levados em consideração sobre a questão da gestão financeira. E sobre o planejamento financeiro, encontramos 7 conselhos bíblicos que são listados na lição de hoje, os quais eu gostaria que você levasse em consideração. O primeiro deles: organize-se, desenvolva um plano de gastos. Se você não levar em consideração quanto você está recebendo e quanto você está gastando, a chance de você gastar mais do que ganha é muito grande. Hoje, esse é um grande problema. Nós achamos que os nossos recursos se organizam a si mesmos. E isso não é verdade. Nós precisamos organizar essa questão dos gastos. Uma coisa muito simples: faça uma planilha, aonde você vai colocar lá quanto você recebe por mês, ok? E aí você vai colocar os gastos que você tem, quanto você tem para gastar com cada uma das necessidades que você tem enquanto família. Assim, você sempre terá a possibilidade de poder ficar dentro daquilo que você recebe. Você precisa planejar isso. Um segundo princípio, isso é bíblico, viu? Lá em Provérbios capítulo 27, versos 23 e 24, vai nos mostrar exatamente isso. Ainda, um segundo conselho que nos é dado: gaste menos do que você ganha. Provérbios 15, verso 16, vai trabalhar isso. Bom, na hora que você faz lá a sua planilha e dentro dela você coloca quanto você recebe e vai lançando ali os seus gastos para poder ficar dentro daquele valor que você recebe, estabeleça um percentual para que você coloque como uma segurança, uma margem de segurança, para que você não estoure o seu orçamento e não fique no vermelho. Ainda uma outra: economize uma parcela de cada período de pagamento. Provérbios 6, versos 6 a 8 vai falar sobre isso. Dentro dessa planilha de gastos, olha, você estabeleceu a planilha, colocou lá quais são as suas entradas, coloca cada uma das suas dos seus gastos mensais, estabelece uma margem para que você não estoure o seu orçamento. Um dos gastos que você deve colocar dentro dessa planilha é uma margem, um valor que é para economia. A nossa vida é cheia de surpresas. E quando os dias maus vierem, você tem a possibilidade de ter alguma reserva para poder
fazer frente a exatamente essas dificuldades, esses problemas. Um quarto conselho: evite dívidas como você evitaria uma doença. Provérbios 22, verso 7. É claro, nós já falamos sobre isso em alguns outros momentos aqui do nosso trimestre. Existem alguns bens que têm um valor muito maior, como, por exemplo, uma casa, um carro, que nem sempre você tem a possibilidade de ter todo o dinheiro para fazer frente a isso tudo. É claro que quando você vai fazer uma dívida tão grande como essa, você deve analisar tudo aquilo que você precisa analisar para dar um passo como esse. Quais são as taxas de juro, quanto tempo você vai estar endividado para conseguir pagar esse bem. Então você organiza, você se planeja em termos financeiros para conseguir fazer frente a uma dívida grande como essa. Mas não se permita viver endividado. Um quinto conselho: seja um trabalhador diligente. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 4, nós lemos: o preguiçoso deseja e nada tem, mas os desejos dos que se esforçam serão atendidos. Um conselho bíblico: trabalhe de forma diligente, estabeleça metas, sonhos, faça valer o seu trabalho. Não coma o pão da preguiça. O pão da preguiça não vai te dar nada, absolutamente nada. Seja um trabalhador diligente. Mais do que isso ainda, um sexto conselho: seja financeiramente fiel a Deus. Deuteronômio 28, versos 1 a 14, vai falar sobre isso. Como família, estabeleça um plano onde o que é de Deus, os 10%, o dízimo que pertence a Ele, não negocie. Não negocie. Deus tem bênçãos reservadas para você e você mesmo é a única pessoa que pode fechar a porta do céu para que essas bênçãos venham sobre você. Você precisa ter um compromisso com Deus. Então não negocie a fidelidade a Deus nos dízimos. E ao mesmo tempo seja liberal a Deus nas ofertas. Estabeleça um percentual. Você pode ter a plena certeza de que Deus vai trazer bênçãos sem medida. Ele mesmo falou: prove-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. E um sétimo e último conselho: lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Nossa gestão diz muito sobre aonde estão as nossas prioridades. Mateus capítulo 25, versos 14 a 21 nos mostra isso. Não podemos também transformar esse processo de gestão e de planejamento em alguma coisa que se torne um fim em si mesmo. Devemos ser pessoas organizadas em termos financeiros? Claro que sim. Mas também devemos nos lembrar: nada disso pode estar lá no meu coração. O meu lar não é aqui nessa terra, o meu lar é no céu. Aquilo que realmente tem valor está lá em cima, não está aqui. E depois que o Senhor Deus vier com Cristo Jesus e fizer com que tudo aquilo que hoje aqui existe, o pecado, o sofrimento, a dor, bem como também as coisas perecíveis desse mundo, sejam destruídas através do fogo, então o Senhor Deus criará um novo céu e nova terra. Então, por mais preciosas que possam ser as coisas que você possa adquirir aqui, seja uma casa, um carro, ou móveis, ou seja o que for que você adquirir, lembre-se, essas coisas são boas, não são um fim em si mesmas, e todas elas serão destruídas pelo fogo. A única coisa que permanece é a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, o nosso caráter. E se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele menciona que quando ele voltar e separar uns dos outros, ele vai olhar para o grupo que manteve um compromisso com ele, que viveu os princípios da sua palavra, e vai dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Portanto, essas são palavras para aqueles que viveram os princípios da palavra de Deus. Portanto, tome decisões, vive esses princípios, e você não terá medo da vinda de Jesus, mas estará ansioso por encontrar-se com Ele. Eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos para a nossa vida, inclusive na gestão financeira. Ajuda-nos a podermos gerenciar nossos gastos e, ao mesmo tempo, a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?